Nos episódios anteriores, vimos como Esdras, o sumo sacerdote, escriba e profeta do pós-exílio, selecionou, organizou os livros inspirados dos judeus e como, de sua época, a Neemias e Malaquias, iniciou um silêncio profético, concluindo os livros do Antigo Testamento. Silêncio profético. Essa nem Jesus Cristo sabia. Pena não ter existido na época de Jesus Cristo um protestante para avisar Jesus Cristo que a festa da dedicação era uma festa apócrifa. Você quer assistir um show de pataquadas? Então fique comigo neste vídeo e assista até o final. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. As minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página lá no Facebook também. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, tem o Twitter e o Instagram. O link tá tudo aqui na descrição do vídeo. O canal no qual eu irei refutar se chama Observatório 7. O dono do canal se acha judeu e também se acha conhecedor do cristianismo e do cânon bíblico. E ele vai usar todos os sofismas do mundo para justificar a mutilação satânica dentro das Bíblias protestantes. O dono do canal já começa com duas mentiras. A primeira, de que na época de Esdras já existia um cânon fechado das escrituras. E a segunda mentira, dizer que existia um silêncio profético depois de Esdras até a vinda de Jesus Cristo. Pena que Jesus Cristo nunca soube desse silêncio profético, pois Jesus Cristo mesmo diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Não houve intervalo de tempo. O livro hebraico de 2 Macabeus, escrito bem depois de Esdras, conta que ainda havia uma biblioteca mantida desde a época de Neemias como governador, com livros sobre reis, profetas e escritos de Davi. Provavelmente, esta biblioteca foi a fonte de pesquisa de Esdras ao escrever o livro de Crônicas, que reconta a história sagrada dos judeus para um público que voltou do exílio. Segundo o dono do canal, na época dos Macabeus foi mencionado uma biblioteca em Israel. Segundo ele, essa biblioteca foi usada por Esdras para compor o cânon bíblico. Porém, o livro dos Macabeus não cita um cânon fechado e muito menos uma quantidade de livros. Apenas diz que existia na época uma biblioteca com as escrituras sagradas. O próprio livro de 1 Macabeus se exclui do cânon bíblico ao reconhecer que não havia mais profeta desde os dias de Malaquias, quando diz, abre aspas, assim eles demoliram o altar e guardaram as pedras em um lugar conveniente no monte do templo até que venha um profeta que lhes diga o que fazer com elas, que não houve desde o tempo em que os profetas cessaram de aparecer entre eles. O cidadão que está fazendo a narração é tão desonesto que ele pegou dois textos, pinçou os dois textos e uniu os dois textos para dar sentido àquilo que ele está tentando transmitir ou defender. Prestem atenção que o livro dos Macabeus não fala que os profetas deixaram de existir. Fala sim em um período no qual os profetas desapareceram, mas não diz que os profetas nunca mais existiram. Tanto que o livro diz e afirma que eles estavam esperando por um profeta. Ou seja, se eles estavam esperando por um profeta, é porque eles existiam. O primeiro texto que ele mencionou não diz que os profetas acabaram, e sim que eles estavam esperando por um profeta. Prestem atenção que esse texto está no capítulo 4 de 1 Macabeus, versículos 45 e 46. Diz assim: consultaram-se entre si o que se deveria fazer do altar dos holocaustos,
que havia sido profanado, e tomaram a excelente resolução de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles a maldição vinda da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Prestem atenção que esse é um texto isolado daquele mencionado onde diz que os profetas desapareceram. Esse texto está dentro do contexto do capítulo 4 de 1 Macabeus, e esse texto diz que eles esperavam por um profeta, para que o profeta pudesse dar a sua opinião, sinal que o profeta existia. Sobre o outro texto, que o cidadão uniu a este texto, dando a entender que os profetas desapareceram, fala de um outro contexto e de uma outra situação. Prestem atenção que esse outro texto faz parte de 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, onde diz assim: Estes procuravam com empenho os amigos de Judas, e os conduziram a Baquides, que se vingava deles e o escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Observe você que esse texto do capítulo 9 não faz parte do mesmo contexto e da mesma situação do capítulo 4, no qual Judas Macabeu tinha reconquistado o templo e inaugurou a festa da dedicação. Prestem atenção, festa da dedicação. Prestem atenção, festa da dedicação. Guardem isso. Voltando a falar do capítulo 9, o autor aqui não diz que não existia mais profetas, e sim ele fala de uma situação que se passou depois do profeta Malaquias, no qual teve uma opressão tão grande em Israel que os profetas desapareceram durante aquela opressão. Tanto que ele diz: a opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Ou seja, ele está se referindo a uma situação depois do profeta Malaquias, no qual houve uma opressão tão grande em Israel que os profetas desapareceram durante aquela opressão. Agora eu pergunto para o autor deste vídeo, de qual opressão o autor de Macabeus se referia? Você consegue me mostrar nas suas escrituras qual foi essa opressão no qual desapareceram os profetas? Volto a repetir, em nenhum momento o livro diz que não existia profetas na época de Macabeus ou que os profetas não existiam mais. Apenas ele fala de uma situação no qual Israel passou por uma opressão tão grande que os profetas desapareceram durante essa opressão, que naquela época Judas Macabeu estava esperando a opinião de um profeta. Se ele estava esperando a opinião de um profeta, é porque eles existiam. Segundo o dono do canal Observatório 7, não pode existir um livro inspirado sem a presença de um profeta. Agora eu pergunto, quantos profetas existiram na época dos juízes? Ah, mas os juízes eram profetas? Não! Não, porque o primeiro juiz que se tornou profeta foi Samuel. Isso está na Bíblia Sagrada, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24, onde diz: todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram esses dias. E Jesus Cristo, por sua vez, diz que desde Samuel, passando por Elias e outros profetas, esses profetas duraram até São João. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência para aí entrar. Ou seja, essa justificativa de que tem que existir um profeta para que um livro seja inspirado é pura balela, gente, é uma pataquada. Não precisa apenas de um homem de Deus. E eu irei provar daqui a pouco, segundo Joséfo, que na época dos Macabeus, os profetas existiam sim. E isso quem afirmou foi Flávio Joséfo. O Talmud babilônico também menciona que o espírito profético havia terminado desde que os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, morreram. Embora os manuscritos do Mar Morto tivessem livros de todo tipo em sua biblioteca, era bem claro que um conjunto canônico já estava presente com os mesmos livros aceitos pelos judeus atuais.
embora, obviamente, ao longo da história, um livro ou outro sempre gerou debates, como seria realmente de se esperar caso a religião judaica fosse crítica e desprendida de tradições cegas. Observe você que ele cita o Talmud. Porém, o Talmud que ele cita foi escrito depois de Cristo, principalmente pelos mesmos judeus que são da linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo. O Talmud diz assim: os rabinos ensinaram, desde a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo deixou Israel. Isso foi uma decisão nacionalista, uma decisão tomada por uma religião que tinha praticamente desaparecido depois da destruição do Templo de Jerusalém e viu o nascimento do Novo Testamento e o cristianismo tomando o lugar do que eles conheciam como judaísmo. É claro que eles queriam acabar com o Novo Testamento e também com a história de Jesus Cristo. E assim, eles inventaram e determinaram essa ideia de que o Espírito Santo deixou Israel depois dos últimos profetas para negar a existência de Jesus Cristo. Agora eu pergunto, você que é paga-pau de judeu, vale a pena usar esta ideia? E você confia no Talmud? O Talmud diz que Jesus Cristo foi filho de um tal de Pantera, que era um soldado romano, com uma prostituta chamada Maria. Você confia no Talmud? Flávio Joséfo, historiador judeu, no primeiro século cristão, informa que os judeus de seus dias tinham 22 livros com toda a sua história sagrada completa. Lembre-se que alguns livros, como Reis, que aparecem divididos em 2 na Bíblia cristã, eram um único livro para os hebreus, assim como Esdras e Neemias, que eram um único livro. Joséfo descreve que tais livros sagrados judaicos iam do tempo de Moisés até a época de Esdras no reinado de Artaxerxes, o que prova que nos dias em que Jesus viveu já se entendia claramente que os livros da Bíblia hebraica terminavam em Malaquias, profeta contemporâneo de Esdras, e isso nunca foi questionado por judeus ou pelos apóstolos. Primeiro que o cidadão nunca leu História das Antiguidades e muito menos a Guerra dos Judeus de Flávio Joséfo. Se ele tivesse lido, não teria falado um absurdo que ele falou. Flávio Joséfo não é o melhor especialista para definir um cânon bíblico. Ele não era cristão e viveu depois da crucificação de Jesus Cristo. Ele viveu durante o Sínodo de Jâmia. Claramente, ele tinha a mesma opinião dos fariseus de Jâmia. Porém, Flávio Joséfo entra em contradição. Em Guerra dos Judeus, ele diz que na época dos Judas Macabeus, Hírcano era um profeta. Preste atenção. A prosperidade de Hírcano e de seus filhos atraiu-lhes tanta inveja que vários se ergueram contra eles e chegaram mesmo a uma guerra aberta. Mas Hírcano continuou o Senhor, passou o restante de sua vida em grande tranquilidade. Teve esta rara felicidade de possuir, ao mesmo tempo, o principado, o sumo sacerdócio e o dom da profecia. Deus mesmo falava-lhe e dava-lhe o conhecimento das coisas futuras. Flávio Joséfo também cita um tal de Judas, que tinha o dom da profecia. Prestem atenção. Aconteceu neste fato uma coisa que não se pode admirar. Judas, da seita dos essênios, tinha tal conhecimento do futuro que suas predições jamais deixaram de ser verdadeiras e tinham-lhe conquistado tal fama que ele era sempre seguido de grande número de pessoas que o consultavam. Ou seja, Flávio Joséfo menciona 2 profetas ou 2 pessoas que tinham o dom da profecia. E sobre os pergaminhos do Mar Morto, isso é um tiro no pé de qualquer protestante, principalmente esses protestantes que pagam pau para os judeus. Ali é mostrado claramente que os deuterocanônicos eram aceitos por várias seitas judaicas. Os deuterocanônicos não são aceitos apenas pelos judeus da linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo e também pelos protestantes que pagam pau para esses judeus que crucificaram Jesus Cristo. Assim como o livro História dos Hebreus de Flávio Joséfo pode ser apreciado, mas não precisa ser considerado miraculosamente inspirado ou produzido
pelo dom do Espírito Santo, 1 Macabeus também é um exemplo de tais livros que podem ser apreciados como informação útil, histórica, mas que não têm ou nunca foram considerados inspirados nem pelos judeus, nem pelos primeiros cristãos. Acho tão engraçado que o cidadão, ele pega a opinião dos judeus depois da crucificação de Jesus Cristo, aqueles judeus no qual Jesus Cristo retirou o reino, e diz que essa era a opinião de todos os judeus de todas as épocas, e também a opinião dos cristãos. Só que os cristãos não são judeus. E prestem atenção nisso daqui. A Sociedade Bíblica Brasileira, ela traduziu a Septuaginta e publicou a Septuaginta, a versão dos 70. Prestem atenção no que ela escreveu em seu site a respeito da versão dos 70. A Septuaginta, ou a tradução dos 70, essa foi a primeira tradução realizada por 70 sábios. Ela contém 7 livros que não faz parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos quando o cânon ou lista oficial do Antigo Testamento foi estabelecido por exegetas israelitas no final do 1º século. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em suas bíblias. Eles são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos e encontram-se presentes nas bíblias de algumas igrejas. Esta tradução do Antigo Testamento foi usada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus na propagação dos ensinamentos de Deus. Segundo a Sociedade Bíblica Brasileira, no seu próprio site, eu tirei um print porque eles apagaram depois, mas segundo eles, esses livros eram usados nas sinagogas e também pelos primeiros cristãos e faziam parte da Bíblia. Ou seja, quem retirou alguma coisa foram os fariseus no final do 1º século. Quer discutir alguma coisa a respeito dos deuterocanônicos? Vá discutir com a Sociedade Bíblica Brasileira. Ela que publica as Ferradas por Almeida. Entretanto, enquanto Deuteronômio de Moisés proíbe falar com os mortos e Eclesiastes de Salomão, que está no cânon, garante que não há comunicação entre vivos e mortos, porque os mortos não têm parte alguma no que se faz debaixo do sol e nem mesmo têm recompensa, segundo Macabeus propõe que vivos podem ajudar os mortos e mortos podem ajudar os vivos. Tal ideia está baseada no texto de 2 Macabeus 12, 43 a 46, onde ensina-se a orar pelos mortos, uma prática de fé que nunca vemos entre os judeus, foi rejeitada pelos protestantes, mas foi adotada pelos católicos romanos, também pelos ortodoxos gregos e mantida pelos anglicanos. Mais uma vez o nosso amigo sendo desonesto. Prestem atenção, desonestidade intelectual. Ele está misturando rezar em favor de um morto com necromância. A necromância é consultar um morto para prever o futuro. Foi o que aconteceu no caso de Saul, pedindo para necromante consultar Samuel. Daqui a pouco eu irei explicar melhor a questão de Samuel, tá? No caso de se rezar pela alma de alguém que faleceu ou de um santo rezar por alguém que está aqui na terra, isso não é necromância, isso não é consulta, isso não tem nada a ver com o que Deus proibiu nas Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, São Paulo diz assim: de outra maneira, quem tentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? São Paulo faz uma pergunta a respeito de uma prática que os cristãos faziam em favor dos mortos. Eles se batizavam em favor dos mortos. E o que é o batismo? O batismo nada mais é do que a morte do homem velho e a ressurreição do novo homem. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 18, São Paulo diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onéssiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou, solicitamente até me encontrou. O Senhor lhe conceda
naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vocês não entenderam nada, mas São Paulo estava aqui rezando pelo amigo que morreu. Primeiro ele pede pela casa, ou seja, pela família do seu amigo, aqueles que estavam vivos, e depois ele pede misericórdia de Deus para o seu amigo que morreu. Nesse texto, é claro que São Paulo rezava pela alma de um falecido. Até porque, se realmente essa doutrina esquizofrênica protestante existisse, São Paulo jamais iria rezar por um amigo que faleceu. E se esse amigo estivesse vivo, São Paulo não iria pedir misericórdia para ele no dia do juízo. São Paulo iria ensinar o seu amigo a pedir a sua própria misericórdia. Quero que vocês entendam. Necromância não tem nada a ver com rezar pela alma de alguém que faleceu, e muito menos a intercessão daqueles que faleceram, estão hoje no reino dos céus, pela igreja militante aqui na terra. Além do catolicismo romano, eles são livros aceitos em algumas tradições ortodoxas orientais, na Etiópia, em alguns casos, mas estão ausentes do judaísmo e são considerados pelos protestantes como obras não inspiradas. A seguir, citamos alguns aspectos nos quais tanto judeus como protestantes entendem que eles contradizem a teologia dos livros canônicos. Na verdade, essa história de contradição existe em todos os livros. Eles usam os mesmos sofismas que os ateus usam para justificar a sua descrença no cristianismo. Aliás, o protestantismo é o primeiro passo para o ateísmo. É interessante que ele diz que nem os protestantes nem os judeus aceitam esses livros. Claro, são os judeus da linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Jamais eles iriam aceitar qualquer coisa que pudesse justificar a vinda de Cristo. E para negar Jesus Cristo e o Novo Testamento, eles inventaram a história de que depois de Esdras e Malaquias não existiu mais nenhum profeta e passou a ter um tal de um silêncio profético. Porém, para os judeus, esse silêncio profético existe até hoje. E você, protestante, ainda acredita no Talmud? Porém, alguns autores, como Pasquero Fedeli, em seu livro O Mundo da Bíblia, de 1986, diz assim: na realidade, seguramente os judeus alexandrinos, no primeiro século, reconheciam como sagrado os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Não obstante a isso, eles estavam em plena comunhão de fé com os judeus da Palestina, coisa que não teria sido possível se houvesse divergência em relação aos livros sagrados. Com efeito, os doutores hebreus faziam uso de pelo menos alguns dos livros deuterocanônicos. De modo especial, encontramos frequentemente citados Baruque, Eclesiástico e Tobias. Estamos falando de um especialista em cânon bíblico. Agora, vá discutir com um especialista, e não comigo, e muito menos com a Igreja Católica. Eclesiástico 46 afirma que o profeta Samuel, depois de morto, deu mensagens ao rei Saul, interpretando o episódio em que Saul buscou a médium em Endor. Tal ensino de que o que apareceu ali era realmente Samuel contraria a Bíblia em Eclesiastes, que diz em 9, 5 a 6, que os mortos para sempre não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Este apócrifo também explica de onde surgiu a ideia errada de que Saul e Samuel realmente conversaram naquela caverna, quando na verdade era um espírito mentiroso se passando por Samuel. Veja que o dono do canal Observatório 7 é solo escriturista, mas para inventar uma história de que não era Samuel que a necromante consultou, ele não usa a sola escritura e sim o achismo de propriedade. Ele diz que aquilo era um espírito de mentira. Agora eu pergunto, em qual texto dentro da sola escritura você encontrou essa afirmação? Seja de um profeta, de Jesus Cristo ou de um apóstolo. Na verdade, a necromância existe. Ela foi proibida porque existe. A consulta aos mortos para prever o futuro existe, é uma prática. Porém, a Bíblia proíbe a consulta aos mortos para prever o futuro. Sobre o livro de Eclesiastes, ou o cabra não leu o livro,
ou ele está se fazendo desentendido. O livro de Eclesiastes nunca falou que os mortos não sabem nada do que se passa aqui na Terra. O livro de Eclesiastes fala apenas que os mortos não têm parte do que acontece aqui na Terra, ou seja, trabalho, casamento, uma vida normal de um ser humano aqui na Terra. Ele não tem parte nisso no reino dos céus, ou onde ele esteja. Preste atenção. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais nada. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança está esquecida. Amor, ódio, ciúme, tudo já pereceu. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Ou seja, o autor não está dizendo que o falecido não tem consciência do que está acontecendo. Ele está falando que ele não tem parte, ele não faz mais nada do que se faz debaixo do sol. E o autor de Eclesiastes, ele diz muito bem que ele não tem conhecimento. Ele não fez nenhum tipo de estudo a respeito do mundo espiritual. Todo o estudo dele foi voltado apenas para o que se faz debaixo do sol. Preste atenção, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13. Apliquei meu espírito ao estudo atencioso e à sábia observação de tudo que se passa debaixo do sol. Ou seja, ele não fez nenhum estudo daquilo que se passa no mundo espiritual. E quando ele fala que os mortos não têm parte no que se passa debaixo do sol, está falando que no mundo espiritual não tem nada de material. Ou seja, ninguém se casa, ninguém trabalha, ninguém precisa ganhar dinheiro, ninguém precisa comprar comida. É isso que ele está falando. Certamente, se o autor do livro de Eclesiastes estivesse afirmando que os mortos estão dormindo e não tivesse consciência nenhuma do que se passa na Terra, iria contrariar totalmente o livro do Apocalipse, onde diz que os mortos sabiam exatamente da existência da cidade, a Babilônia, e eles sabiam que a cidade caiu. Se eles comemoraram a queda da Babilônia, é porque eles souberam do que aconteceu aqui na Terra. Ou seja, contraria não a visão do autor do livro de Eclesiastes, mas sim do Observatório 7. Uma das ideias mais perigosas que mantiveram os apócrifos fora do cânon é a salvação pelas obras. Em Tobias 4 e 12, o anjo Rafael está ensinando que dar esmolas liberta da morte e purifica pecados. Perigoso é você, que fez do Evangelho de São Lucas, por exemplo, um livro apócrifo. Prestem atenção no que São Lucas diz. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 41. Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Segundo São Lucas, esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Dar esmola para que se limpe todas as coisas. Perigoso é você, e não o livro de Tobias. A Igreja Católica reagiu à Reforma Protestante e no Concílio de Trento publicaram em 1546 uma lista oficial com os apócrifos igualados aos demais livros. A despeito de qualquer disputa cristã sobre o assunto, os judeus continuaram mantendo excluídos de sua Bíblia hebraica tais livros que descrevem sua história, sempre entendendo que o cânon sagrado iniciava com os livros de Moisés e terminava com os escritos de Esdras e de Malaquias. Mais uma vez o Concílio de Trento. O dono do canal, claramente com desonestidade intelectual, tentando passar uma mentira para os seus seguidores. O Concílio de Trento não incluiu nada dentro da Bíblia Sagrada. Porém, no Concílio de Florença, 100 anos antes de Lutero, a Igreja já publicou uma lista de livros sagrados com todos os deuterocanônicos, seguindo o modelo dos concílios de Roma, Cartago e Hipona, entre o IV e V século. O cânon do Antigo Testamento foi estabelecido por Esdras como profeta de direito e reconhecido publicamente ao longo de séculos pelo judaísmo herdeiro do Segundo Templo e das reformas espirituais nos dias de Neemias e Malaquias. Este cânon foi a Bíblia usada por Jesus e ensinada por Jesus, e também tem sido por séculos a Bíblia dos judeus.
E o cidadão termina com um show de sofismas, dizendo que Jesus Cristo usava o cânon de Esdras, que nem existia. Esse cânon de Esdras só passou a existir depois do Sínodo de Jâmia. Isso, claramente, para negar o Novo Testamento e Jesus Cristo. Termino esse vídeo fazendo uma pergunta. Jesus Cristo iria participar de uma festa apócrifa? Preste atenção. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Desafio para você que é protestante. Pesquisa sobre o assunto. Festa da dedicação. O que se comemorava na festa da dedicação? Vai lá no livro de Macabeus e você saberá. Mais uma vez a pergunta. Jesus Cristo iria participar de uma festa litúrgica apócrifa? Todas as festas litúrgicas judaicas, todas se encontravam nas Escrituras. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.